De um lado, Joel Miller de The Last of Us, o Joel que teve a grande missão de proteger uma menina que poderia ser a esperança da humanidade, o Joel que enfrentou um monte de grupos, matou um monte de gente de forma sinistra, e do outro lado, Rick Grimes, o policial ali que começou só procurando sua família, mas acabou liderando grupos e grupos, acabando com várias pessoas também sem piedade. Pois é, qual dos dois é o melhor líder? Qual dos dois consegue viver mais tempo no apocalipse? E numa batalha, qual dos dois vence? Tá aqui esse comparativo sinistro de universo. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o mundo apocalíptico aí, das séries apocalípticas, né? Dessa vez pra gente poder comparar The Last of Us com The Walking Dead, ou melhor, os personagens que são protagonistas dessas histórias, Joel e Rick Grimes. Vou analisar todas as características, muita coisa, mas já deixa esse like, que ajuda muito mesmo na divulgação, e não deixe de se inscrever no canal, manda uma sugestão também de outro comparativo que você quer ver. E vamos lá, meu querido, porque sim, temos aqui dois personagens, duas figuras fortes de universos apocalípticos aí. E sim, eu trouxe um comparativo de algumas semelhanças que eles têm, na época inclusive que tava passando The Last of Us. Mas agora vamos fazer o famoso comparativo de qual é o melhor. Qual é o melhor em quê? Qual é o melhor em liderança, consegue durar mais tempo, consegue sobreviver mais. E qual é o melhor numa luta, no enfrentamento dos dois. Mas é claro, né, pra isso a gente tem que abordar as características. Eu quero começar pelo Joel, eu sempre vou estar abordando aqui o Joel da série em si, The Last of Us, porque é o que acabou de passar. Eu sei que tem algumas diferenças com o do jogo, mas não vão interferir no resultado final. Quero começar com duas características marcantes. Vou fazer isso lá com o Rick também. Primeiro ponto, protetor feroz. Essas palavrinhas bonitas aí pra explicar algo que tá na cara aí na história, tá na cara nessa trama, desde o início da história, não só dele junto com a Ellie. O próprio início ali, né, o começo do surto, retrata o cuidado e a proteção que ele tem com a sua própria filha, e depois da perda dela, com a chegada da Ellie, né, a gente tem mais espaço pra entender o quanto esse cara vai estar dedicado em proteger quem ele ama. E assim, o ponto ápice pra fortalecer isso e trazer de exemplo é o próprio fato dele colocar o destino da humanidade em xeque pelo amor, né, e pelo cuidado que ele tem com a Ellie ali. O cuidado como filha é uma característica muito forte dele proteger quem ele ama. E dessa característica eu quero partir pra uma outra que é bem forte e a gente vê na cara do Joel apresentando ele. Sobrevivente resiliente. Exatamente. Pra quem não sabe, é a capacidade ali de dar a volta por cima no quesito sobrevivência, melhor explicando. Literalmente essa imagem aqui mostra muito pra gente no episódio 8 ali dessa primeira temporada de The Last of Us, que acontece igual no jogo, né? A situação pior possível, do ferimento pior possível e outras coisas. E mesmo assim ele lutando, dando a volta por cima e chegando com o pé na porta pra arregaçar todo mundo e tudo mais. Esse episódio 8 aí da primeira temporada, filho, isso é sinistro o que ele faz ali. Isso é um exemplo na luta, de derrubar um grupo e tal, mas na questão de passar fome e outras coisas, situações extremas, ele consegue segurar e ser capaz de dar a volta por cima. Mas é claro, duas características típicas apresentadas, temos que ir para as características principais desse vídeo, que a gente vai falar do Joel e do Rick. A primeira delas, eu quero falar do combate, a capacidade de combate, de luta. E o Joel, assim, mesmo na série, em comparação com o jogo, se tendo uma capacidade de luta um pouco menor, porque é para trazer uma realidade maior, ainda assim, ele deita na luta corpo a corpo. Muito bom mesmo, capaz, inclusive, de usar várias armas contra os sobreviventes sem dó. Ele não tem dó. O Joel é mau. O que ele precisar fazer na luta corpo a corpo ali, sem pensar nas consequências pro outro ali, ele vai fazer mesmo. Isso torna ele muito bom no combate, fora a capacidade dele, né, de ser cauteloso em planejar seus movimentos. Isso um pouco mais no jogo ele é um pouco mais cauteloso, mas mesmo assim, na série ele também é. E aí esse aspecto apresentado, a gente segue pro próximo, que é fundamental também para esse comparativo. Eu quero falar sobre saúde mental. Isso é muito importante para um grande líder do apocalipse, uma figura importante assim. No caso do Joel, não dá para negar que ele possui diversos traumas, muitos mesmo, a começar principalmente pela filha dele, pela morte, que é um dos principais pontos que faz ele ter esse apego a Ellie. Literalmente os traumas afetam muito as decisões dele no presente. Esse é um grande diferencial dele, né? Ele não consegue manter os traumas só lá, fica assolando ele sempre, tornando ele alguém bem complexo de se lidar. Não é com todo mundo que ele se dá bem. A gente consegue ver pelas histórias que ele desenvolve laços profundos com pouquíssimas pessoas e mesmo assim sempre desconfiando muito delas. Ele desconfia demais. Tá certo, pelo mundo apocalíptico tem que ser, mas o Joel tem um gostinho
gostinho a mais de desconfiança anexo, ainda a mais. E esse ponto da saúde mental tirado da frente, agora vamos pro próximo, porque esse também é muito importante para fechar as características principais, que é a liderança. Como é que é a liderança ali pro Joel, né? No geral, a história, né, que é trazida pro próprio Joel enfrentar, torna isso um pouco limitado, torna o desenvolvimento dele pra liderança um pouco limitado, porque ele não tem muita oportunidade de liderar um grupo, literalmente, né? Ele lidera ali, a Ellie lidera esta missão que tá acontecendo ali, lidera bem, consegue transmitir as coisas certas e erradas pra menina, tem umas dificuldades no início, mas logo vai aprendendo, tem a situação ali de liderança básica envolvendo o Sam e o Henry junto com eles também, mas até onde a gente vê na história, ele nunca teve uma esperança de liderança de um grande grupo. E pra fechar, pra essa etapa do Joel, pra matar, um outro ponto que também vou falar lá sobre o Rick, temos que falar sobre vulnerabilidade. Quais são suas vulnerabilidades? Joel tem suas vulnerabilidades emocionais que acabam afetando ele nas relações, inclusive na relação com o irmão. Coisas do passado, quando afetam ele mesmo, geram algumas decisões meio abruptas. Fora o ponto também de que, especialmente na série, a idade está batendo nele. Então tem uma vulnerabilidade ali física. Ainda que na série ele conseguiu dar muito a volta por cima, então ele ainda é bem forte. Pois é, esse é o lado do Joel. Joel apresentado, Joel explicado. Agora a gente tem que ir para Rick Grimes, o protagonista de The Walking Dead. Sim, xerife. E claro, seguindo a linha que a gente fez com o Joel, vamos dar duas características importantes sobre o personagem aqui, que são bem de se destacar, a começar por adaptação. Rick Grimes é um personagem que demonstra muita adaptação. Ele tem suas resistências, mas quando acontecem traumas e situações sinistras, ou decisões importantes para tomar por um grupo de forma muito rápida, ele consegue se adaptar, ele consegue dar a volta por cima, ele consegue sair da tristeza e da situação ruim e voltar ao trabalho mais rápido. Fora que em todos os grupos que ele entra ou enfrenta, ele consegue se adaptar ao estilo do grupo. Sofre, muitas vezes, como foi pra entrar em Alexandria, ele sofreu com a realidade dali, mas logo se adaptou e dominou Alexandria. E com inimigos, ele sofreu pra entender a questão do Negan, mas conseguiu dominar ele. Ele consegue se adaptar muito aos estilos, tem um pensamento estratégico bom, né? E a partir disso, vamos pra outro aspecto. Esse aqui é característica, viu, Rick? Você imagina isso aqui, luta pelo futuro. Se tem uma expressão, algo que representa o Rick muito, muito mesmo, é luta pelo futuro. É um cara que quer lutar sempre para que o futuro seja bom. Rick sempre foi um defensor de construir um mundo melhor, inclusive alguns motivos de brigas dele com o Daryl, né? Sendo a última briga que eles tiveram em The Walking Dead, série principal, é porque o Rick estava pensando no futuro. Ele entendeu que não tinha que matar o Negan e todo o seu grupo, ele tinha que prender o Negan para que ele se transformasse ou qualquer coisa do tipo e pegar o restante do grupo dele e anexar. A questão do grupo anexar não deu muito certo, mas o Negan deu certo. Aqui no caso, nessa situação, o Daryl tava fazendo um complô com a Meg, né, e outros personagens para que a Meg pudesse chegar lá e matar o Negan. Eu comentei que ele é fácil em se adaptar. Em Alexandria, por exemplo, ele só teve resistência em se adaptar, teve dificuldade, porque entrou em conflito com esse outro princípio que eu tô falando agora, que é a luta pelo futuro. Ele percebeu que a situação que o pessoal vivia ali era uma situação que era boa pra agora, mas que no futuro ia dar ruim. E por isso ele surtou ali. Daí ele conseguiu arrumar sua adaptação. Rick sempre vai estar lutando por isso. E assim, duas características dele apresentadas, vamos às fundamentais desse vídeo pro comparativo. Vamos falar sobre o combate, a capacidade dele de luta, seja no corpo a corpo, seja com armas brancas ou armas de fogo, né? No geral, no corpo a corpo, o Rick sempre foi bom, apesar de ter algumas limitações, mas o seu grande destaque e habilidades maiores são com as armas brancas e, claro, em especial, armas de fogo, porque o cara trabalhava como policial antes, sempre se desenvolveu nisso, sempre foi muito bem nesse quesito em combate, mas em tudo ele consegue. Daí a gente segue pro outro aspecto, aquele que a gente falou muito do Joel lá atrás, tem que falar do Rick também, a saúde mental, a famosa saúde mental. Como é que tá a mente desse personagem como líder? Funciona? Como é que é? Pois é, Rick tem traumas também, traumas fortes, grandes perdas ao longo da vida, perdas tanto familiares de sangue ali, quanto perdas familiares de amigos que ele foi construindo ao longo do caminho, muitos traumas mesmo, mas ele tem uma resiliência tanto física como, nesse ponto agora, emocional muito boa, uma recuperação emocional muito boa. Como eu falei anteriormente, a capacidade dele de passar por situações de baque muito loucas, que em diversos momentos afetam ele, mas ele consegue tirar algo positivo sempre disso, ele consegue seguir pra frente, seguir bem. A forma como ele enfrentou a morte do Carl, o filho dele, é um exemplo disso. Lá atrás, a forma como ele enfrentou a morte da Lori, a esposa, foi traumática e tudo mais, mas esses traumas não afetaram tanto na liderança dele em relação ao grupo, continuou se mantendo como um líder mais forte ainda. Então, no quesito de saúde mental, o Rick tá até que bem. Mas aí a gente vem pra aquele aspecto forte, que a gente também tem que falar pra comparar, não tem como. A liderança. Rick Grimes tem uma característica muito forte de conseguir liderar
liderar grupos, conseguir liderar pessoas, uma capacidade de lidar com pessoas de todos os tipos e situações de todos os tipos também, né? A quantidade de situações loucas e pessoas estranhas que eles enfrentaram no mundo ali em The Walking Dead foram muito sinistras e o Rick se mostrou um líder muito forte nessas situações. Algumas falhas, sempre, não tô falando que ninguém é perfeito aqui, nem o Joel lá em The Last of Us, mas no geral o princípio dele de construir um mundo melhor faz com que, se ele precisar se sacrificar para salvar o seu grupo, ele vai fazer isso. Então ele é um líder nato. Esse é um ponto muito positivo do Rick. E para fechar essa parte do Rick, vamos à vulnerabilidade. Exatamente. Que de cara, a gente já pode adiantar aqui que uma das maiores vulnerabilidades do Rick seria a luta corpo a corpo. Acredito que esse seria o ponto melhor a se destacar. Nunca foi fácil para ele vencer os vilões, apesar dele só ter pegado pessoas maiores do que ele. E também tem o ponto de que o Rick é capaz de fazer algumas coisas muito sinistras que outros não fariam para vencer na luta corpo a corpo. Por exemplo, quando ele arrancou um pedaço do pescoço ali do Joe, o líder dos motoqueiros lá, na mordida. Isso foi sinistro, um dos pontos mais altos. Esse cara, quando ele tá louco, é muito doido. E é isso. Lado do Rick apresentado, lado do Joel também já apresentado, lado de The Last of Us. Vamos aos comparativos, os dois pontos e a conclusão em si. Liderança. Quem é o melhor líder? Com tudo isso que eu falei, é muito fácil a gente concluir que Rick Grimes é o melhor líder, porque ele já teve muito mais experiência e também no lado emocional, ele consegue conviver com mais pessoas. Ele consegue entender mais o lado de outras pessoas, se sacrificar mais para elas, fazendo com que o grupo dure mais tempo. Ele consegue fazer com que as pessoas durem mais tempo e viver mais assim por conta da sua liderança. Ele consegue pessoas em volta dele para te proteger, que não é o caso do Joel. Ele é muito protetor com uma, duas pessoas ali, consegue até sobreviver mais tempo às vezes que o Rick numa situação assim, mas com o grupo em si não muito. Então na liderança ele perde. Mas claro que a gente tem que falar do que muitos esperam, né? A luta corpo a corpo. Rapaz, você consegue imaginar os dois frente a frente assim na porrada? Sinistra, meu querido. Isso aqui ia ser muito bonito de ver. Não seria uma luta que se resolveria rápido, não seria. Creio que o Joel poderia sofrer muito, né, em alguma estratégia armada pelo Rick ou troca de tiros, mas por outro lado, nesse ponto de luta em si, eu fico com o Joel. Ele tem uma vantagem bem mais superior no corpo a corpo, que dá pra dizer bem mais que ele ganharia nesse quesito de luta. A probabilidade pra ele eu acho que seria um pouco maior. Exatamente, esse é o comparativo. Coloque nos comentários o que você acha sobre isso. Manda uma sugestão de um outro comparativo pra gente fazer, uma outra batalha assim. Se inscreva no canal se você quer mais, né, pra você ter os alertas de novidades sobre essas séries também. Deixa o like, ajuda muito na divulgação. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta. Um abraço, fui!